Boa tarde, meus irmãos. Vamos só aguardar mais alguns poucos instantes para aqueles que ainda estão se conectando. Então, nós teremos a nossa aula hoje com o tema Adoção e Santificação. Vamos seguir no mesmo esquema da semana passada. Temos aí uma possibilidade de interação através do bate-papo do YouTube, ou aqueles que tiverem meu telefone podem me mandar por WhatsApp, caso queiram. É uma forma, graças a Deus, nós temos essa forma de, durante esse período de quarentena, esse período que nós estamos aí trancados em casa praticamente, né? Que nós possamos acompanhar e estudar a palavra do Senhor e, de alguma forma, ainda termos um certo tipo de comunhão, né? Então, para quem não estava aqui presente na semana passada ou não viu a aula de hoje pela manhã, eu quero separar uma dinâmica, combinar uma dinâmica com vocês, né? Hoje nós estudaremos 2 capítulos da Confissão de Fé, a adoção e o outro a santificação. São capítulos relativamente curtos, mas extremamente importantes. Então, eu pensei na dinâmica de eu exponho a doutrina da adoção. Após esse período, eu paro um pouco para ver se existe alguns questionamentos, algumas dúvidas. Eu respondo as dúvidas a respeito, ou conforme, se eu souber, né, eu respondo as dúvidas a respeito do assunto. E começamos o segundo capítulo, termino o segundo capítulo, aguardo mais alguns minutos, né, alguns instantes, e para ver se existe mais alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro para os irmãos, né. Sintam-se à vontade para participar. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui no WhatsApp. Eu estou prestando atenção em vocês, não é nada além de coisas concernentes à aula, né? Peço que você também tenha em mãos a Bíblia. Nós leremos bastante a Bíblia. O que faz... A doutrina ela só faz sentido porque ela é fundamentada nas Escrituras, né? Então, vamos caminhar aí com base nas Escrituras. E creio que não tenha mais nada de mais urgente para a gente combinar aqui em termos de funcionamento da classe. Então vamos fazer uma oração e dar início à nossa aula. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado pelo privilégio de começarmos a semana prestando culto ao Senhor, estudando mais a Tua Palavra, separarmos tempo para isso. Obrigado, pois o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que nos adotou e um Deus que trabalha em nossa santificação. Obrigado, pois o Senhor tem nos protegido, tem nos sustentado, tem nos conduzido em meio a esse momento que vivemos. E obrigado, pois o Senhor tem trabalhado em nós e feito com que a cada dia estejamos mais semelhantes com o Teu Filho Jesus Cristo. Peço por esse momento de aula que teremos, que seja um momento proveitoso, que Teu Santo Espírito me use para levar uma mensagem ao coração daqueles que estão assistindo, que não seja uma mensagem que eu queira transmitir, mas aquilo que o Senhor deseja transmitir. Da mesma forma, te peço, trabalha no coração daqueles que estão vendo, Pai, essa aula. Se o Teu Santo Espírito não agir, essa aula não terá proveito. Então, nosso desejo, o desejo do lado mais profundo do nosso coração, é que o Senhor trabalhe em nós, saiamos edificados, saiamos fortalecidos e prontos para colocar em prática aquilo que aprendemos aqui. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e certos de que muito mais o Senhor irá fazer. Amém. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho aqui. Ok, graças a Deus mais pessoas chegaram aqui à transmissão.
Então vamos começar aqui o nosso tema. Antes, fazer uma breve revisão, né, acerca da ordem da salvação, aquelas etapas, né, que nós entendemos, né, a partir das Escrituras, as etapas existentes no processo de salvação. Né, que é uma breve revisão, tem alguns desses pontos que nós já passamos e outros dois nós passaremos hoje, né? Então, na eternidade, né, a gente começa ali com a eleição. Na eternidade, Deus Pai elege aqueles a quem Ele resolveu salvar. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o autor dessa eleição é Deus, Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é santo, sábio, onisciente, onipotente, onipresente. Então, nós temos que, muitas vezes, as pessoas se questionam, né? Mas por que eu e não outra pessoa? Ou por que eu não fui? Ou será que eu não fui? E muitas vezes elas podem ficar aí numa certa dúvida ou num drama, mas nós devemos descansar na certeza de que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que é santo, sábio e justo, amoroso, gracioso, quem fez essa eleição. Esse mesmo Deus que elegeu, ele também predestinou meios para que os eleitos viessem a Cristo. Né? E isso tem hora marcada, tem a forma escolhida por ele, quem faria isso. E nós sabemos que o chamado ele vem através da pregação das Escrituras, né? Não necessariamente uma pregação formal em cima de um púlpito, mas a partir de um púlpito, mas sim o ensino das Escrituras, ao evangelizar, você falar das Escrituras. Nós sabemos que é através das Escrituras, da pregação das Escrituras, que a fé é colocada no coração de alguém. Então, uma vez que essa pessoa é chamada, ela sendo eleita e sendo a hora que Deus predestinou, que Deus decretou que seria a sua salvação, essa pessoa ela é regenerada. Então, o Espírito Santo coloca a vida no coração que estava morto, né? Efésios 2:1. Nós sabemos que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, nós éramos mortos espiritualmente, e o Espírito Santo trabalha em nosso coração, trazendo a ele vida, um coração morto, agora ele é vivo, e uma vez que ele é vivo, o Espírito então aplica a obra de Cristo, a obra justificadora de Cristo, que nós vimos na semana passada. E uma vez então que nós somos justificados, nós somos tornados então justos diante de Deus através da obra de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito Santo, Deus então, Deus Pai nos adota. Né? Nós veremos hoje a doutrina da adoção. Uma vez que nós somos então filhos de Deus, nós temos que nos tornar parecidos com Deus. Então, se Deus é santo, nós vamos então temos que nos tornar santos. Então nós temos então um processo da santificação. Nós temos a santificação. Nós veremos que ela é não apenas um processo, mas também algo já realizado, né? Posterior, a gente sabe que é Deus quem nos salva, então se é Ele quem nos salva, é Ele quem nos sustenta ao longo do tempo, é Ele quem nos conduz e é Ele quem faz com que nós perseveremos até o final. Então nós temos ali a perseverança dos santos, né? A certeza de que se é Deus quem opera, e nós sabemos que é Deus quem opera a salvação, nós estamos certos de que nós chegaremos até o final. E uma vez chegando ao final, né, seja com a segunda vinda de Cristo ou a nossa morte, nós então iremos para junto deles e seremos glorificados, né? O nosso pecado, nosso corpo não será mais influenciado pelo pecado de qualquer maneira, nós seremos totalmente livres do pecado. Então, essa é a ordem da salvação, a forma como as Escrituras mostram que a salvação acontece. Essa divisão ela é de uma certa forma por uma ordem cronológica. Nós não podemos afirmar que as coisas acontecem há tanto tempo distante uma da outra, mas nós sabemos que ela acontece e ela só faz sentido acontecer dessa forma e nessa ordem porque as Escrituras nos mostram isso. Então vamos iniciar aqui, propriamente dito, o estudo da confissão de fé. Então, capítulo 12 fala a respeito da adoção. É um capítulo de parágrafo único. Nós veremos que esse parágrafo ele é único, mas ele não deixa de ser profundo.
Ele é único, mas ele é bastante profundo. E nós, então, eu levantarei aqui algumas perguntas, nós leremos os textos bíblicos para refletir a respeito da verdade de Deus. Então, a confissão de fé nos mostra, né? Ela consolida a informação da seguinte maneira, né? A todos os que são justificados, né? Então a gente vê que já é uma coisa que a adoção ela depende da justificação. Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios desse relacionamento. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. Deus tem piedade deles, os protege, lhes dá provisão e os corrige como um pai. Entretanto, eles nunca serão abandonados, mas selados para o dia da redenção. Aqui a gente já vê de uma certa forma aqui, uma prévia do que é a perseverança dos santos, né? E vão herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então, eu quero aqui já partir aqui para as perguntas, né? Para que a gente possa eu já distribuir as perguntas de acordo com o parágrafo. Mas tem bastante coisa importante que nós podemos ver aqui, né? E uma delas é contrariando um pouco o ditado popular, né? O ditado popular diz que todo mundo é filho de Deus. E nós vemos que isso não é verdade, né? São filhos de Deus apenas aqueles que já foram justificados. Aqueles que ainda não foram justificados, eles são criaturas, mas eles não são filhos. Eles são obra da criação divina, mas eles não são filhos de Deus. Então a primeira pergunta é: quem é adotado por Deus? Né? A partir daqui do texto da confissão, nós sabemos que quem são adotados são todos os que são justificados. Mas vejamos o que Efésios, né, a carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 5, nos diz a respeito disso. Efésios, né, fique com a sua Bíblia aí em mãos. Efésios, capítulo 1, verso 5. E está escrito assim, né? Ó, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, aqueles a quem ele predestinou. Ou seja, são os predestinados que serão adotados. E essa adoção ela acontece somente após a justificação. Só depois de nós sermos tornados justos é que Deus pode nos adotar como filhos, né? Deus não se contamina com o pecado. E aí, qual que é o meio utilizado para a adoção? Nós vemos que o meio utilizado para a adoção é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Através da obra redentora de Jesus Cristo, né? Ele é o nosso mediador ele é o mediador entre nós e Deus, o mediador entre os homens e Deus. Então é por meio de Cristo, esse é o meio utilizado, é por meio de Cristo que nós somos adotados por Deus. É por conta da obra redentora de Cristo aplicada em nós que Deus olha para nós e nos vê santos, nos vê justificados, nos vê livres do pecado. E é somente assim que Deus então pode nos adotar. Vejamos agora a próxima pergunta. Veja, na frase seguinte, né, ele fala que nós somos recebidos pelos filhos e desfrutam a liberdade. Né, a gente vê que tem algo de liberdade, a gente vai ver depois na questão da santificação essa liberdade em ação e os privilégios desse relacionamento. Então, nós, uma vez que somos adotados pelo Pai, pelo Deus Pai, nós sabemos então que nós temos benefícios. Que benefícios são esses? Vejamos o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Ora, se somos filhos, ou seja, se somos adotados como filhos, também somos herdeiros. Existe uma herança. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então aqui a gente já percebe que nós somos filhos de Deus Pai e nós somos então irmãos de Jesus Cristo. Somos aí
irmãos mais novos de Jesus Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, um dos benefícios dessa adoção é que nós temos a certeza de que nós seremos glorificados assim como Cristo o foi. Né? Nós sabemos então que nós somos herdeiros de Deus, nós recebemos o nome de Deus, né? Eles têm sobre si o nome dele. Né? Nós somos agora chamados de cristãos, nós recebemos a marca daqueles que pertencem a Deus. E aí nós veremos que existe um espírito que trabalha nos justificados. Qual o espírito que os justificados recebem? Qual a característica desse espírito? Se nós olharmos aqui no texto da confissão, ele vai falar que recebe o espírito de adoção. Né? Então o Espírito Santo é o espírito de adoção. A gente vê então ele agindo no exercício, né? No fato da adoção, no processo de adoção. Nós somos, então, recebemos o espírito de adoção. Vejamos lá Romanos 8, verso 15. Está na mesma passagem que estava aberto, né? Olha, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Veja, então nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção, no qual clamamos Abba Pai. Então o Espírito Santo age em nós a favor dessa adoção. E aí uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado e muita reverência para compreendermos é no que consiste essa ousadia. Né? Então ele fala assim, olha, recebe o Espírito de adoção, tem acesso com ousadia ao trono da graça. Que ousadia é essa? Será que essa ousadia, aquela pregada por muitos aí, a ousadia de decretar em nome de Deus, decretar algo a Deus? Será que é a ousadia de falar a Deus, eu tenho o direito de receber tal coisa? Será que é a ousadia que chega a um ponto em que nós podemos mandar em Deus, como muitos creem por aí, onde eu não aceito a doença, onde eu não aceito a pobreza, onde eu não aceito diversas outras coisas? Será que é essa ousadia que nós estamos falando aqui? Será que é com essa ousadia que nós entramos no trono da graça? Vejamos lá então Efésios, capítulo 3, verso 12. Efésios 3, verso 12. Está escrito assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, com certeza, esse acesso com ousadia não significa mandar em Deus. Não significa ser ousado e decretar, então, coisas que Deus não está fazendo e você quer que ele faça. Essa ousadia tem a ver com a fé, ela é mediante a fé. E a fé, ela se submete a Deus porque ela tem a sua origem no próprio Deus. A fé, então, é algo dado por Deus, colocado em nosso coração, né? Nós vimos na aula passada, ela é um dom de Deus. E se ela é um dom de Deus, ela não se levanta contra Deus, ela não pode ousar, imaginar, mandar em Deus. Ela, então, se submete a Deus. Então, essa ousadia é uma ousadia relacionada à confiança, à certeza de que aquele que está sentado no trono da graça me adotou, ele me ouve, e ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que ele tem que me dar, ele sabe como conduzir a minha vida, ele sabe como conduzir a história do mundo. Então essa ousadia, ela não está relacionada com as heresias que têm sido pregadas em nosso tempo. Essa ousadia tem a ver com humildade, essa ousadia tem a ver com submissão ao próprio Deus. E olha só, e uma vez que nós somos então adotados, Deus como Pai, ele tem algumas ações a nosso favor. Deus, uma vez que nós somos adotados por ele, nós então sofremos ações positivas e ações tecnicamente definidas como negativas, mas que ambas acontecem em nosso favor. E nós vamos abrir aqui todas essas passagens para que nós possamos compreender o que as Escrituras nos contam a respeito disso. Vamos começar então com Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso
13. Então está escrito assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Uma primeira coisa, então, é que Deus se compadece de nós. Deus, então, ele não está inerte, distante, ele não está alheio à nossa realidade, ao nosso sofrimento, aquilo que nós passamos. Ele se compadece. Veja, olha que coisa maravilhosa, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas, o Deus que nada foge do seu poder e da sua sabedoria e da sua onisciência. Esse Deus se compadece de nós. Esse Deus, então, está olhando para mim, está olhando para você em toda e qualquer situação que nós passamos. Vamos para o livro seguinte, livro de Provérbios, capítulo 14, verso 26. Provérbios 14, verso 26. Então, se você estiver tendo alguma dúvida, sinta-se à vontade para colocar aí no nosso bate-papo. Provérbios 14, 26, está escrito assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. E em Deus nós podemos nos refugiar. Em Deus nós temos o quê? Forte amparo. No temor do Senhor, na confiança em Deus, nós temos forte amparo. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele se compadece de nós, ele sabe da nossa situação, ele então é para nós refúgio. No tempo de angústia, no tempo de alegria, em todo tempo nós podemos nos refugiar no Senhor. Vejamos só então agora Mateus capítulo 6, nós leremos o verso de 30 a 32. Num tempo como o que nós temos vivido, um tempo de muitas incertezas, onde as pessoas têm ficado inseguras a respeito do futuro, com medo a respeito daquilo que pode acontecer, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Mateus 6, versos de 30 a 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ou seja, que a comparação entre algo perecível e nós, que viveremos eternamente com Deus, né? Se Deus cuida daquilo que é pequeno, imagina de nós que somos a obra-prima da criação e que viveremos eternamente diante dele. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Ou seja, não nos preocupemos, não andemos ansiosos, angustiados pelo nosso sustento e pelo cuidado que a nossa vida exige. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então aqui as Escrituras estão nos mostrando que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que é essencial à vida, porque Deus cuida disso. Ele cuida de nós, ele cuida... Veja, quem tem que se preocupar com isso são os gentios. Nós não precisamos. Deus é o nosso provedor. Olha Deus agindo em nosso favor, que coisa maravilhosa. Vejamos então 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, é em Deus em que nós devemos derramar a nossa ansiedade. É em Deus que nós devemos colocar as nossas preocupações. E para isso nós temos o que? A oração. Nós temos a oração. Deus nos deu oração. Ela é mediada por Cristo. Nós somos impulsionados a orar pelo Espírito Santo. Olha a Trindade toda trabalhando. Então, Cristo entrega a nossa oração diante do Pai. Ele é o nosso mediador. Então, nós temos que lançar nele as nossas ansiedades, certos de que ele tem cuidado de nós. Nós não precisamos nos preocupar. Vejamos agora Hebreus 12, e aqui é o negativo, né? Hebreus 12, 6, quando eu falei que existem ações positivas ao nosso favor e ações negativas ao nosso favor. Olha o que Hebreus 12, 6 nos diz. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então, se nós somos filhos de Deus,
nós também estamos sujeitos à sua disciplina, nós estamos sujeitos ao seu cuidado quando nós erramos. Deus é perfeito e aquele a quem ele ama, ele quer o bem. Então ele nos disciplina, ele nos açoita, ele nos corrige diante das situações da vida. Vejamos Davi, Deus claramente perdoa Davi, vamos pegar o exemplo clássico de Batseba e o assassinato de Urias. Deus perdoa Davi, mas Deus o disciplina, e Deus não removeu essa disciplina, Deus aplicou ali, e Davi teve problema durante toda a sua vida, em sua família. O filho em que Batseba estava grávida, filho do adultério, foi morto, assim como Deus falou que ele não viveria. Então nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes nós estamos sofrendo e achando que nós estamos sofrendo porque Deus está simplesmente purificando, trabalhando em nossa fé. Mas nós precisamos ser humildes e saber que muitas vezes Deus está trabalhando a nossa fé, mas Ele também está nos disciplinando, porque temos feito coisas erradas, temos pecado contra Ele. Então, são aqui ações a favor de nós. Vamos avançar aqui. Ainda sobre adoção. Qual é a nossa herança? 1 Pedro, primeira carta, escrita por Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, vai nos falar assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não se corrompe, né? Reservada nos céus para nós outros. Essa herança é a própria salvação. Ela não se corrompe porque foi Deus quem conquistou. A gente não pode perder porque é Deus quem nos conduz. Olha que Deus maravilhoso, olha que herança perfeita que nós recebemos do nosso Pai. Vamos agora então avançar para o capítulo da santificação. Uma vez que nós somos adotados, nós precisamos agora ser santificados. Deixa eu parar agora, né? Eu prometi que ia parar, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Vejo que os irmãos não mandaram nenhuma dúvida. Por favor, se manifestem, né? Seja pelo YouTube ou pelo meu WhatsApp. Não deixem dúvidas para que... Então, vou continuar aqui, vou prosseguir. Caso você tenha alguma dúvida, mande para mim aí. E mais para frente, pode ser da primeira parte, no final da aula eu paro de novo e a gente conversa mais um pouco. Vamos lá. Então, o primeiro parágrafo da santificação fala assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, veja a mudança, são, além disso, santificados real e pessoalmente, pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Então, é pelo poder da morte e ressurreição de Cristo que nós somos santificados. Por sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita. Então aqui nós vemos a habitação do Espírito Santo em nós, vemos a ação da palavra, é o Espírito quem aplica a palavra no nosso coração. Veja como a Trindade trabalha de forma integrada. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências, né, os desejos carnais, são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Podemos ver aqui o despir do velho homem e se vestir do novo. Veja, o processo de salvação, né, a santificação, ela vai consistir em abandono de vícios e revestimento de virtudes. Nós, quando somos santificados, não apenas abandonamos coisas, nós passamos a praticar outras. Né, o texto lá de Efésios vai falar que aquele que roubava não mais roube. Mas o texto não para aí. Ele fala, antes trabalhe para com que tenha com que acudir. Então aquele que tirava, agora, além de não tirar, trabalha e começa a dar. Então o processo de santificação não consiste simplesmente na remoção de vícios, né, na remoção de pecados da nossa vida, mas sim também no revestimento de virtudes. Para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa esse parágrafo, né? Nos enche de esperança,
Vejamos as perguntas, né, que nós vamos trabalhando aqui e conversando sobre o capítulo. Então, quem está envolvido na santificação daquele que foi eficazmente chamado e regenerado? Quem está envolvido na santificação daquele que foi justificado, na santificação daquele que foi justificado e adotado? Abramos em 1 Coríntios 6, verso 11. 1 Coríntios 6, verso 11. Está escrito assim: tais foste alguns de vós. Então, tinha aqui uma lista anterior, né? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja, quem está envolvido na santificação? Jesus Cristo e o Espírito Santo. E uma coisa interessante, né, se a gente for olhar aqui, é sempre importante o português, né? Aqui no caso é importante o grego, mas a tradução em português nos traz a ideia, né? Foste santificado, foste justificados. Aqui já passa a voz passiva. A ideia de que Deus agindo, né? E aí a dúvida que pode surgir é a santificação apenas passiva? Porque a salvação, a regeneração, o chamado, a justificação, a adoção, tudo 100% passivo. Nós nada fazemos. Nós apenas respondemos aquilo que foi feito dentro de nós pelo Espírito Santo. Contudo, meus irmãos, a santificação ela é ao mesmo tempo passiva e ativa. Ela é ao mesmo tempo resultado da obra do Espírito Santo e do resultado da nossa ação. Estudando sobre esse assunto, um professor meu colocou: qual será o percentual, então, de responsabilidade do Espírito Santo e qual é o percentual de responsabilidade nossa nesse processo de santificação? Se nós pudéssemos fazer uma divisão, 100% do Espírito, 0 nossa. 100% nossa, 0 do Espírito. 50-50, 75-25. E aí, após algum tempo refletindo e ele nos provocando, ele trouxe daquelas verdades aquelas verdades bíblicas que a nossa mente não consegue compreender. A santificação ela é 100% obra do Espírito Santo e 100% obra do nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar o tanto quanto possível com todas as nossas forças e, ao mesmo tempo, nós dependemos 100% do Espírito Santo. Então, somos nós associados ao Espírito, trabalhando em favor da santificação. Nós precisamos, então, nos esforçar. A santidade requer esforço. Paulo fala sobre isso, o tanto que ele se esforçava. Eu não lembro o nome da outra personagem bíblica que fala que também era um esforço sobre-maneiro. Então, demanda de nós esforço. Nos evangelhos fala: esforçai-vos por entrar pela porta da salvação. A ideia é a questão do desenvolvimento da santificação. Então, meus irmãos, nós dependemos do Espírito, mas nós também dependemos do nosso esforço. Vejamos lá João 17:17. João 17:17, um texto muito bonito. Está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui é uma oração de Jesus Cristo pedindo ao Pai que nos santificasse. E veja, a santificação vem através da palavra. Então a palavra de Deus ela está envolvida, ela é parte necessária no processo de santificação. Não ache você que você se tornará santo, mais santo, sem com que a palavra de Deus esteja envolvida, sem que você estude as Escrituras, sem que você medite nela, sem que você tenha uma vida de leitura diária das Escrituras. É necessário uma vida de devoção, é necessário uma vida de estudo das Escrituras. Através das Escrituras, o Espírito Santo age no nosso coração. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai agindo em nós. E talvez uma coisa importante para nós comentarmos agora é: a santificação ela envolve 2 pontos. Ao mesmo tempo, ela é um processo e algo que já aconteceu.
Ao mesmo tempo, nós já somos santos diante de Deus, porque a obra de Cristo foi aplicada em nós, e aí não tem nada mais o que fazer, porque a obra dele é perfeita. Então nós já somos santos posicionalmente em Cristo Jesus, nós já somos santos diante de Deus. Contudo, essa santidade ela precisa refletir na nossa vida prática, na nossa vida neste mundo. Então nós passamos pelo processo de santificação. Então nós temos que pensar se nós somos filhos de Deus, nós devemos de fato nos parecer com Deus. Eu não lembro qual foi o autor, se foi Spurgeon, falando sobre esse assunto. Ele fala assim, olha, se você não se importa com a santidade na terra, por que você acha que você vai querer ir para o céu? Você não vai achar o céu legal, porque lá a santidade é o que importa. A santidade é que é legal no céu. Então, se você não se preocupa com ela aqui, não se preocupe em ir para o céu, porque lá não é o lugar para você. Né? Quem me conhece sabe que seria uma coisa extremamente sem sentido ir num restaurante vegano. Né? Eu sou extremamente carnívoro, né? Então seria sem sentido. Então, se eu sou carnívoro, por que eu iria num restaurante vegano? Não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido quem não se importa com a santidade aqui nessa vida querer ir para o céu. Por quê? Porque lá é só sobre, lá é a santidade que impera, a santidade de Deus impera naquele local. Vejamos então agora o último texto dessa pergunta, 2 Tessalonicenses 2, verso 13. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Está escrito assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Né? Então, o Espírito Santo envolvido, né? Mais uma base do envolvimento do Espírito Santo na nossa santificação. E aí a pergunta, né, que muitos fazem, né? É possível ser santificado vivendo uma vida de pecado deliberado? É possível que, sendo santos, né, sendo sido adotados, nós vivamos uma vida de pecado deliberado? Veja o que Romanos 6, verso 6 nos diz. Romanos 6, verso 6, e depois nós leremos o 14. Está escrito assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, a primeira coisa é, a escravidão que nós tínhamos em relação ao pecado foi rompida. O corpo escravo do pecado foi destruído. Nós, então, agora somos livres da escravidão do pecado. Esse é o primeiro ponto. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então nós, veja, uma vida de pecado deliberado parece requerer uma certa escravidão do pecado e nós fomos libertos, né? Mas vejamos lá então Gálatas 5, verso 24. Gálatas 5, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Olha que coisa interessante, né? Esse ao mesmo tempo responde à ideia do pecado deliberado, e ela vem aqui nessa frase, né? Olha, o domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído, as suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Então vejamos que o processo de santificação, ele consiste também num processo de mortificação desses desejos carnais. Desejos que existiam no nosso coração anteriormente são então agora enfraquecidos diariamente. Coisas que nos dominavam, agora já não dominam e daqui a um pouco, se Deus quiser, elas não mais terão qualquer efeito sobre nós. Então não parece fazer sentido que uma pessoa que foi adotada e vive um processo de santificação possa viver num estado de pecado deliberado. Né? Porque nós temos aqui claramente que os desejos carnais vão sendo mortos, né? Dia após dia. Vamos ter que dar uma corridinha aqui, então vamos lá.
existe um aspecto passivo na santificação? Vejamos lá Colossenses 1:11, né? Já falei um pouco sobre isso. Então fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, ao mesmo tempo que, vamos juntar tudo aqui, a pergunta passada com essa, né? Ao mesmo tempo que nós vamos tendo os nossos desejos carnais enfraquecidos, ao mesmo tempo nós vamos sendo fortalecidos, né? Com todo o poder, nós somos sendo fortalecidos por Deus nesse processo. Então, se nós estamos sendo fortalecidos e não nós estamos nos fortificando, existe um aspecto passivo na santificação. Existe o aspecto ativo, mas temos aqui evidência de que existe um aspecto passivo, né, que um fortalecimento que depende do Deus triuno, né? Vejamos lá agora Efésios 3, dos versos 16 a 19. Efésios 3, de 16 a 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, ou seja, o Espírito que habita em nós, nos fortalece. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, de fato, existe um aspecto passivo na santificação, né? Nós não podemos descartar isso, não é somente pelo nosso esforço, mas é uma ação em conjunta nossa e do Espírito Santo. E aí uma pergunta, mais uma, né? A santificação é pré-requisito para alguma coisa? Olha o que Hebreus 12:14 nos fala. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que nós possamos ver a Deus, é necessário que nós sejamos santos. É necessário que nós estejamos vivendo um processo, uma vida de santificação. Como eu falei naquele exemplo, por que alguém iria querer ir para o céu, sendo que ele não acha graça, ele não tem prazer nas coisas que são santas? É necessário santificação, é necessário santidade para que nós possamos ver o Senhor. Vamos então agora para o nosso próximo parágrafo. Essa santificação, e aí um pouco de conforto, né? Essa santificação, embora imperfeita nessa vida, é realizada em todas as partes da natureza humana. Alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as partes. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Veja que coisa interessante, né? Não sei se todos vocês conhecem, mas nós temos nas Escrituras o que nós chamamos de doutrina da depravação total do homem. É a ideia de que todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós sofremos o impacto do pecado. Então, o pecado corrompeu todos os aspectos do nosso ser. Essa depravação total não significa que nós somos tão depravados quanto nós poderíamos ser, mas sim que todas essas áreas foram afetadas. Os meus desejos, né, as minhas vontades, os meus pensamentos, tudo isso foi afetado, a minha cognição, né, tudo foi afetado. E se a depravação, se o pecado corrompe tudo, a santificação é a resposta para isso. A santificação, então, né, ela, embora imperfeita nessa vida, ela age em todas as partes da natureza humana. Então aqui não existe, meus irmãos, não existe espaço para a teologia da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, o cristão não pode, definitivamente não pode pensar dessa forma. Nós vamos discutir isso numa pergunta que eu já estou antecipando, né? Então a primeira pergunta é: a santificação é completa nessa vida? 1 João 1,10 vai nos mostrar que não. Essa santificação ela não é completa. Por quê? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em
nós. Veja, então nós ainda pecaremos, né? Nós vemos que alguns vestígios de corrupção ainda persistem em todas as áreas, né? Em alguns de forma mais intensa do que outras, né? Então lá, a resposta anterior justifica a acomodação em relação aos pecados recorrentes em sua vida, né? Tipo, eu nasci assim, Deus me fez assim, ele vai me usar assim. Definitivamente não, né? Então, se nós formos lá para Filipenses 3:12, nós veremos que a santificação ela age em todas as áreas da nossa vida, né? Aí Paulo fala assim, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, se todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelos pecados pelo pecado e elas foram, a santificação precisa atuar em todas elas. E não existe característica que justifique, então, eu não lutar. Não existe pecado que eu não tenha que lutar contra, né? É algo importante. E aí uma pergunta mais para reflexão sua, né? Quais áreas são impactadas no processo de santificação? Já falei que todas, né? Já dei resposta aqui para vocês. Mas todas as áreas são impactadas pelo processo de santificação. E de que forma isso impacta a sua vida? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Olha esse texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então não existe área, não existe desculpa para que você não busque santificar em determinadas áreas. Todas as áreas precisam ser trabalhadas. E aí uma pergunta importante, né? Esse processo de santificação, ele é pacífico ou ele é bélico? Ele é um processo tranquilo ou ele é uma guerra? É um processo de paz ou de muita luta? Vejamos lá Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos abrir 1 Pedro 2, e aí eu já resumo os dois em um só. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então o processo de santificação ele é bélico, ele é uma guerra, ele é uma luta. E nós devemos então nos esforçarmos, né? Não existe um processo de guerra em que é ganha sem esforço. A guerra ela demanda esforço. Depois, se você tiver tempo, né? Acho que na quarentena todo mundo está tendo tempo. Pesquise no YouTube um vídeo do John Piper, Faça a Guerra. Né, tem lá uma versão legendada montada pelo Voltemos ao Evangelho, Faça a Guerra. É uma coisa muito importante, nós que pensamos aí em santidade, faz bastante sentido nós olharmos, né, para esse videozinho aí. Mas a ideia então é que demanda esforço, vai ser difícil, não está falando que vai ser fácil. Então, para de reclamar que você tem determinado defeito. Vai e lute contra esse defeito. Peça ajuda do Espírito Santo. Leia as Escrituras. Peça que amigos que orem por você, né? Certos de que Deus trabalha em nós. Vamos avançar aqui por conta do horário, né? E aí, então, já que o processo de santificação é uma guerra, minha pergunta para você refletir posteriormente. Como tem sido o seu processo de santificação? Você tem se esforçado? Você tem vivido uma vida relaxada? Você está perdendo essa guerra? Você está ganhando? Ou você nem entrou? Você nem sabia que você tinha que brigar com isso? Como que está a sua vida? Né? Pense sobre isso. Olha lá, parágrafo 3º, último parágrafo desse capítulo. Né? Nessa guerra, a corrupção residual pode predominar fortemente por um tempo. Entretanto, pela provisão contínua de força proveniente do Espírito Santificador de Cristo, a natureza regenerada prevalece.
Então nós somos mais que vencedores, né? Assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor do Senhor. Então o que o Espírito Santificador nos garante? Nós vamos lá em Romanos 6, nós já lemos esse texto, né? Romanos 6, 14. Ele nos garante, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, sim da graça. Ele garante que nós estamos debaixo da graça, e ele nos garante que o pecado não tem domínio sobre nós. Se ele não tem domínio, é porque ele perdeu essa batalha. 1 João 5, verso 4, fala assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja, o Espírito Santificador nos garante que nós venceremos a luta contra o pecado. E qual então o resultado do processo de santificação? Olha que coisa maravilhosa. Uma vez que nós estamos sendo santificados, vamos lá para 2 Coríntios 3,18. Então está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem. E que imagem é essa? Vamos Romanos 8, 29, vai nos ajudar. É a sequência de um versículo que eu gosto bastante, 8, 29. Então fala assim, 8, 29... Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem que nós estamos, então, sendo conformados, o resultado do processo de santificação, é sermos parecidos com Jesus Cristo. Veja, não é sermos parecidos com o pastor Hernandes, com o pastor Arival, com o pastor Augusto Nicodemos, com o pastor Herbert, não é nada, não é ser parecido com esses caras. São crentes, exemplos de homens e exemplos de fé que nós temos convivido e ouvido, mas o nosso grande exemplo de santidade é o Senhor Jesus Cristo, a santidade perfeita. Então, nunca achemos que nós estamos santos demais. Nós não podemos, porque o padrão de comparação é o próprio Jesus Cristo. Você não pode olhar para o seu irmão do lado e, não, estou muito mais santo do que ele. Isso não importa. Primeiro que você está comparando, competindo, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos, pois nós estamos distantes da sua santidade perfeita. É nele que nós devemos nos espelhar, é nele que nós devemos nos humilhar, diante dele nós devemos nos humilhar, porque nós estamos muito distantes da sua santidade. E aí, de que forma, então, nós podemos aperfeiçoar a nossa santidade? Vamos lá, 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Então, peraí, como que nós vamos aperfeiçoar a nossa santidade? Purificando de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então é quando nós tememos a Deus, mais do que nós tememos a homens, a nossa santidade vai sendo purificada. Os nossos desejos vão sendo colocados de lado, as nossas impurezas vão sendo afastadas de nós. É quando nós tememos mais a Deus do que a homens. Nós temos que crescer no temor de Deus. Nós devemos temer de forma reverente, nós devemos temer no fato de ter medo, porque Ele é santo e todo-poderoso. Nós devemos temer para que sejamos santos. Então agora vou parar um pouquinho aqui, ver se existe alguma dúvida. Conseguimos chegar ao final da aula com o tempo, vou dar uma corridinha aqui. Quero que vocês interajam, eu vou esperar um pouquinho, tem um delay, entre o que eu falo aqui e o que vocês ouvem. Mas ninguém aqui no YouTube, sem dúvidas. Não sei se isso é bom ou ruim. A Paola me falou que está sem dúvidas aqui. Ninguém mais, meus irmãos?
Depois, deixe um feedback aí no bate-papo, né? Se vocês têm algumas coisas que precisam melhorar ou não na aula, se inscrevam no canal para receber a notificação das aulas, divulguem, né? Abençoe outras pessoas. E então vamos orar aqui para encerrar esse momento e para nós nos prepararmos para o culto, né? Na sequência aí, a pregação online, né? Participe ativamente do culto, né? Cante os hinos, cante os cânticos, ore, né? Preste atenção na pregação. Faça desse momento um momento de culto a Deus e de alimento espiritual para você, né? Então vamos orar. Então, obrigado, Senhor, por esse momento, pela tua palavra, pela forma como o Senhor trabalha em nós. Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos adotado e termos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado, pois o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, que derrama o seu amor em nós e nos atrai para si. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor tem nos amado e cuidado de nós. O Senhor tem agido em nosso favor, nos disciplinando, se compadecendo, sendo o nosso refúgio em momentos de dificuldade, em momentos de alegria. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor trabalha em nós, nos santificando através do Teu Santo Espírito, da obra de Jesus Cristo, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pois ela combate aquilo que a depravação total faz em nós, aquilo que o pecado fez em nós, que nós chamamos de depravação total. Trabalhe em nós, Pai, continua nos santificando em todas as áreas, nos dá força para lutarmos contra os nossos pecados. Somos falhos, fracos. Nos ajuda, Pai. Sem o Senhor, sem a ação do Teu Santo Espírito, nós nada conseguiremos. Continua a trabalhar em nós, a desenvolver em nós, Pai, um prazer e um desejo maior de ler a Tua palavra. Que ela seja aberta, que os nossos olhos sejam abertos para compreendermos, abre o nosso coração para compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique ela no nosso coração. Dá-nos prazer, Pai, em orar ao Senhor, em falarmos contigo. Continua agindo em nós, Pai, não nos abandone. Continua a trabalhar em nós. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Deixa eu ver se chegou aqui mais alguma dúvida. Não, dúvidas não. Deixa eu ver aqui no YouTube. Meus irmãos, então estamos sem dúvidas, pelo menos aqui publicadas, né? Caso você tenha alguma e queira perguntar para mim depois, sinta-se à vontade. Que Deus os abençoe e tenha uma boa semana. Uma semana de muitas lutas e vitórias, certos de que Deus é soberano e está conduzindo todas essas coisas. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo quanto à nossa vida, pois nós somos forasteiros aqui nessa terra. Se nós tivermos que partir, estaremos muito melhores do que estamos agora. Estaremos junto do Pai, glorificado, livre do pecado. Se continuarmos aqui, continuemos cumprindo aquela missão que Deus nos deu, continuemos testemunhando e falando do seu amor e vivendo uma vida de intimidade com Ele. Enche o seu coração de alegria, testemunhe em tempos de trevas, que você seja luz, que você possa ser esperança, que a confiança que você tem em Deus reflita em paz e tranquilidade, e que as pessoas possam ver isso em você. Sejamos essa luz que o mundo tanto precisa. Que Deus o use poderosamente